será o futuro do nosso país? Surge a pergunta no olhar e na alma do povo. Cada vez mais cresce a fome nas ruas, nos morros. Cada vez menos dinheiro para sobreviver. Onde andará a justiça outrora perdida? Some a resposta na voz e na vez de quem manda. Homens com tanto poder e nenhum coração. Gente que compra e que vende a moral da nação. Brasil, olha pra cima, olha pra cima. Existe uma chance de ser novamente feliz. Como será o futuro do nosso país? Bom dia, espero que você tenha se deleitado com esta belíssima música interpretada pela cantora Socorro Teles. Brasil, olha para cima. Essa deve ser a nossa oração, essa deve ser a nossa visão, orarmos, clamarmos a Deus por toda a nação. Estamos juntos nessa manhã de quinta-feira, hoje é dia da justiça e o dia da família. A família é considerada a célula máter da sociedade e estão querendo destruir a família. A família é plano de Deus, projeto de Deus. Portanto, o que Deus realmente estabeleceu para a perpetuação da raça humana não se pode nem se deve destruir. Dentro de instantes estaremos ouvindo o pastor Antônio Júnior trazendo a conclusão de mais uma reflexão da palavra de Deus. Quero lembrar a todos, está se aproximando o dia 25 de dezembro, quando nós estaremos realizando mais um musical natalino. Igreja do Calvário, para aqueles que não sabem, está situada às margens do Açude Velho, confluência com o Parque da Criança. Você tem um encontro marcado no dia 25, não perca, prestigie o primeiro Natal como tudo aconteceu. Fiquemos com o pastor Antônio Júnior.
E por isso que há salvação somente em Jesus. E ele toma então essa conotação de que ele é o sacerdote, porque ele ofereceu o sacrifício, ele é o nosso mediador, amém? E então, sumo sacerdote, supremo, perfeito e completo. O que eu quero que você entenda, igreja, o que eu quero que você entenda nessa noite, é que não existe absolutamente nenhum outro lugar, nenhum outro nome, que você possa alcançar a salvação. Porque Jesus, ele é a nossa salvação pelo fato de ele ser completo. Se você for atrás de outra coisa, de outro ídolo, de outro Deus, você pode até ir, você pode até encontrar, entretanto salvação não vai haver. Quando Lucas registra no capítulo 4, verso 12 de Atos, ele diz assim: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então nós podemos enfatizar a atuação do sacerdócio de Cristo de duas maneiras. A primeira delas, o sacrifício de Cristo, ele foi perfeito. O sacrifício que Jesus ofereceu a Deus foi perfeito, completo. Não existe nenhuma lacuna. Você não precisa fazer atos proféticos para ajudar na sua salvação. Você não precisa pagar indulgências para que, caindo um dinheiro lá no céu, Deus se compadeça de você e lhe traga do purgatório para o céu. Isso é fantasia, isso é heresia, isso não existe, isso não funciona. Por quê? Porque Jesus é completo. Ele completou todas as exigências de Deus. E por isso que em Cristo nós temos acesso a Deus, aleluia. Por mais que a nossa mente, a nossa carne pecaminosa, limitada, tente nos levar para outros ídolos, mas a revelação da palavra ela é clara: Cristo é completo. Amém? Olha só. Ontem eu fui para um almoço com um missionário da Frontiers. Frontiers é uma agência missionária que trabalha exclusivamente com povos muçulmanos. Então, o foco deles é trabalhar com povos muçulmanos. Esse missionário, de codinome Samir, porque ele não pode revelar o nome dele verdadeiro, ele falou que o Brasil está passando por um levante de missionários, porque embora os Estados Unidos sejam ricos e tenham muitos crentes e missionários lá, mas quando chega no mundo muçulmano, são rejeitados, por causa de guerra, dos conflitos. Mas o brasileiro não. O brasileiro, quando chega, ele é bem quisto, e ele então tem espaço, e é nesse espaço, no mundo muçulmano, nos povos muçulmanos, então que ele prega a Bíblia. Mas existem alguns fenômenos, e ele contou um que me chamou a atenção. Ele disse que o sheik, em alguns países, ele tanto é líder religioso como político. E em alguns outros momentos ele é só líder religioso, é como se fosse um pastor para o Islã. E ele trabalhou na China, no interior da China, no meio da China. E ele disse o seguinte: a gente estava conversando sobre como a denominação forma novos obreiros e como a gente deveria olhar para missões. Porque, por exemplo, hoje, pastor Bosco, um obreiro faz um seminário, ele está preparado para pastorear uma igreja. Ele vai estar preparado também para a missão. Mas é muito tempo, Roncalli, 4 anos de estudo, e a missão está precisando agora. Aí ele disse assim: como um obreiro, pastor Levi, falaria de Cristo para esse acontecimento aqui? Qual foi o acontecimento? Um sheik foi dormir, e lá no seu sono ele teve um sonho. E nesse sonho ele olhou um céu, e ele se atraiu para ir para o céu. Quando ele foi para o céu, tinha um rio que separava ele do céu, e ele não sabia nadar, era uma realidade pessoal dele. E ele se angustiou profundamente na alma, porque ele queria chegar ao céu, mas o rio impedia. E quando ele olhou de lado, ele viu o profeta do Islã. E o profeta pegou na mão dele.
e foi até a beira do rio, e chegou e disse para ele: eu só posso ir até aqui. E ele ficou mais angustiado ainda, porque ele queria acessar o céu, mas não podia por causa do rio e não sabia nadar. E de repente apareceu um homem de branco que estendeu a mão para ele e puxou ele. Ele acordou e não tinha ninguém para explicar esse sonho para ele. Aí entende porque ele estava dizendo que você não precisa dessa teologia toda para explicar que Jesus é a salvação? Precisava de um crente ali do lado daquele sheik, quando ele estivesse perguntando: me digam qual é a interpretação desse sonho. Isso aconteceu de verdade. Isso acontece o tempo todo no mundo muçulmano. Por quê? Porque Cristo é o único que pode tirar você do mundo do pecado, do inferno, do castigo do inferno, e trazer para o céu. Aleluia. Como sacerdote, ele tem esse papel de mediador. Jesus, ele aproxima continuamente de Deus nesse papel. Além do sacrifício, os sacerdotes, eles então apresentavam como aquele que iria mediar o pecado do povo com Deus, sendo o representante do povo diante de Deus. Então, sendo necessário que o perfeito fizesse essa mediação perfeita. E quem é ele? Cristo. Isso significa que não precisamos ir mais a Jerusalém anualmente, ou mesmo levar algum animal para oferecer um sacrifício. Cristo já fez tudo por nós. A carta de Hebreus, capítulo 9, verso 29, diz assim: porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Jesus não foi num canto mais escondido do templo em Jerusalém, mas foi a própria presença do Pai. Ele foi na presença de Deus, tornando esse sumo sacerdote superior e perfeito, ao qual nossa alma está guardada e protegida. Isso significa também que nós temos essa segurança quando olhamos para o que Cristo fez e esse sumo sacerdote. Se ele fez o sacrifício perfeito, se ele então deu esse sacrifício perfeito, e ele é a própria palavra, e ele é o próprio sumo sacerdote, ele é o próprio profeta, eu tenho segurança nisso. Amém? Pode confiar, pode se jogar para Jesus, você não vai se arrepender. Aleluia. Você vai ver o céu. Você vai ver ele sentado no alto e sublime trono. Você vai ser livre de toda dor, todo choro, todo ranger de dente. Agora, uma questão que não podemos esquecer no aspecto do sacerdócio de Cristo era que os sacerdotes, eles oravam em favor do povo, o que conhecemos como oração intercessória. E Jesus assume essa função também. Ele intercede por nós continuamente. Aleluia. Aleluia. Agora nós chegamos ao rei. No Antigo Testamento, o rei tinha autoridade para governar a nação de Israel. Havia uma promessa que a descendência de Davi governaria de forma absoluta o povo. Era nessa esperança que os contemporâneos de Jesus esperavam o Messias. Veja, eles esperavam um Messias político, humano, né, que pudesse então vencer o Império Romano. Eles esperavam de fato um rei com poderio militar e político. Mas o que Jesus disse aos seus contemporâneos? João registra uma fala importante nesse aspecto. Capítulo número 18, verso 36. Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. E nesse sentido, o autor aos Hebreus,
revela esse aspecto também designado a Jesus como Rei absoluto e eterno. Ele diz: assentou-se à direita da majestade nas alturas. E no verso 4, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome que eles. Após a sua ressurreição, Deus Pai deu a Jesus muito maior autoridade sobre a igreja e sobre o universo. Deus o exaltou. É justamente isso que o autor aos Hebreus está expressando. Ele quer dizer que quando fala de sentar à destra de Deus, está dizendo que ele é coigual, a mesma coisa, a mesma majestade, o mesmo poder. Ele rege o universo, porque ele é o próprio Deus. Paulo também ele faz a mesma referência quando ele escreve em Efésios capítulo 1, verso 20 ao verso 23, e diz: o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o assentar à direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E por todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Como rei, Jesus tem um domínio não só da igreja, ele tem um domínio não só da igreja, mas de todo o universo. Ele governa tudo, e o seu governo é perfeito, fazendo com que todo desleixo da história ou melhor, todo desfecho da história, todo desfeito esteja sob o seu controle. Há muitos que dizem: mas por que há dor? Por que há guerras? Por que há homicídios? Ninguém se pergunta a si, quer jogar a culpa para outro. Todas essas coisas acontecem por causa da desobediência do homem, por causa do pecado. Foi o homem que desobedeceu, foi o homem que trouxe o caos. E o que se tem que se queixar, diz a palavra, queixe-se dos seus pecados. Não se queixe de Deus, porque não funciona também. O erro está em nós, não em Deus. O que nós devemos fazer é nos curvar diante da sua majestade, porque aquilo que era necessário Ele já providenciou. E dentro desse tríplice ofício de Cristo, você tem Ele como seu profeta, o seu sumo sacerdote e o seu rei. Ele já estabeleceu isso na eternidade, e Ele governa a sua igreja. A partir do momento que a igreja não for mais o seu súdito, não estiver mais sob sua majestade, ela deixa de ser a igreja de Cristo. Ela pode ser uma organização institucional, ela pode acontecer sinais, alguns milagres, algumas coisas que transcendem o natural, mas Cristo não vai estar nela, porque ali não há súdito dele. Que eu e você não venhamos a passar esse tempo, mas que você possa renovar os seus votos ao Senhor, que você possa trazer Ele de fato para a sua vida, para que Ele comece então, ou você comece então, a viver de fato uma comunhão mais expressiva com Deus. E só Cristo pode proporcionar isso. Ao longo da história, irmãos, nós podemos conferir que a igreja de Cristo sempre foi um alvo do mundo. E não é agora que vai deixar de ser. Houve frentes já em Roma que perseguisse e tentasse destruir a igreja, acusando-a, colocando-a contra a sociedade. Houve reis
que elaboraram leis proibindo a entrada de cristãos em seus territórios. Mas o que se viu foi um crescente avanço do evangelho por toda parte. Quanto mais perseguia a igreja, quanto mais a igreja era perseguida, mais o evangelho se expandia. E talvez nós estejamos vivendo aqui no Brasil como uma nação que tem mais de 40% de evangélicos, justamente um momento de arrochar as coisas, para que o evangelho se expanda nesse país e fora dele. E Deus tem o controle de tudo, amém? Irmãos, Paulo foi considerado pela igreja de Corinto como um louco, pelo fato de ter sido um perseguidor e que ele utilizava da própria lei do Sinédrio para prender os crentes. Esse vai se tornar um expoente da pregação do evangelho e assim se torna o apóstolo que é mais enfatizado, digamos assim, mais lido, mais estudado de toda a história. E isso por quê? Dentre tantos motivos que a gente pode elencar aqui, o fato de Cristo ser o profeta que veio de forma verdadeira, que manifestou mais plenamente as suas palavras de Deus para nós. O apóstolo Paulo, ele viveu isso de forma enfática. E isso significa que assim como Paulo viveu essa forma enfática de perseguidor, passou a ser um pregador do que ele perseguia, e ao ponto de sofrer por causa disso. Isso significa que nós temos a mesma capacidade de anunciar o evangelho a todos. O evangelho que é a palavra e o poder de Deus. E que isso não deve ser duvidado, mas deve ser crido. Fazendo assim, irmãos, certamente nós continuaremos a expandir o evangelho e o reino de Deus. E ainda, irmãos, saiba de uma coisa: nessa empreitada a gente não está sozinho. Cristo, ele vai à frente. O que lhe cabia já foi feito. Ele tornou-se o sacrifício perfeito em nosso lugar, assumindo um papel de sumo sacerdote, que agora intercede por nós. Por isso, não fique ansioso, pois Cristo peleja por você, Ele peleja por nós. O seu sacrifício nos aproximou de Deus, o seu sacrifício nos tornou povo de Deus, propriedade exclusiva dEle. E isso significa que em Cristo nós continuamos a fazer proezas e expandindo o evangelho. Hoje, como se diz popularmente, né? A preço de hoje, já somos de Cristo. Isso para mim conforta, não é? Nós já somos de Cristo. Você já pertence a Ele. Eu já sou seu súdito. Eu já estou inserido no seu reino. Nós pertencemos ao reino. E se nós somos seus súditos e pertencemos ao seu reino, outra coisa que nos conforta é que nós já fazemos a sua vontade, amém? Nós já fazemos o que Ele manda. Ele é o nosso rei, verdadeiro, perfeito. E o seu reino se estabelece aqui na terra pela igreja, ao qual Paulo diz que é o seu corpo. Sendo assim, a igreja como uma instituição com um papel fundamental também para a expansão desse evangelho. Pois por ela, pela igreja, é que o reino de Deus se expande e, consequentemente, o seu evangelho. Então, nós, os crentes, temos esse papel preponderante. Nós somos imitadores de Cristo. E em cada um de nós tem esses ofícios. Embora de maneira limitada e subordinada, lógico.
mas nós desempenhamos um papel profético à medida que proclamamos o Evangelho ao mundo, trazendo assim a palavra salvadora de Deus às pessoas. Sabe, meus irmãos, sempre que estamos falando da palavra de Deus de forma fidedigna, estamos exercendo esse papel profético, sendo um profeta. Quando você fala as Escrituras de forma fiel, você é esse profeta. Somos também sacerdotes. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 9, é o texto clássico. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real. Nós fazemos parte da edificação de um templo espiritual e sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio do sumo sacerdote, Cristo Jesus. E isso também faz expandir o Evangelho. Por fim, irmãos, note comigo que temos essa participação no reino de Cristo. Efésios capítulo 2, verso 6. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós participamos até certo ponto da sua autoridade como rei em certas áreas do mundo e da igreja. E como eu disse a vocês, Cristo, como esse profeta, esse sumo sacerdote, esse rei, ele também nos dota dessa autoridade. Que Deus, pois, aplique a sua palavra nos nossos corações. Fique de pé, no nome de Jesus. Santo Deus, Pai bondoso e de misericórdia, obrigado, Senhor Deus, porque não existe nenhum nome dado entre os homens a qual importa que sejamos salvos. Obrigado, Senhor Deus, porque em Ti nós somos raça eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Obrigado, Senhor Deus, porque através disso nós temos uma responsabilidade de proclamarmos as Tuas virtudes, de dizer, Senhor Deus, a razão de sermos de fato crentes. Aleluia. Obrigado, Senhor, porque nenhum de nós, como homens, podemos ou poderemos satisfazer as Tuas exigências, mas o Senhor enviou o Teu Filho, que em forma de homem prescreveu toda a lei e pôde ser o nosso representante na cruz, pagando o nosso preço. E por isso, nessa noite, iremos celebrar mais uma vez esse sacrifício perfeito para a glória do Teu nome. Obrigado por ser o nosso profeta, o nosso sacerdote e o nosso rei. E que possamos ser essa representatividade aqui na terra, no nome de Jesus. Amém. Não tenho dúvidas que Deus falou profundamente ao seu coração através de toda a explanação da palavra ministrada pelo pastor Antônio Júnior. Estamos chegando aos instantes finais do nosso programa, agradecidos por todos quantos estiveram conosco e esperamos nos reencontrarmos amanhã, se Deus assim nos permitir. Mas não esqueçam, está se aproximando o dia 25 de dezembro, quando a Igreja do Calvário estará celebrando mais um musical natalino, o primeiro Natal, como tudo aconteceu. Será um trabalho imperdível que você jamais esquecerá. O Natal, uma das festas mais belas do nosso calendário, tem sido deturpada nesses últimos anos, nessas últimas décadas. O Papai Noel tem roubado a cena do protagonista e aniversariante que é Jesus. Portanto, você não pode perder. Esteja conosco, dia 25 de dezembro, Igreja do Calvário, situada às margens do Açude Velho, confluência com o Parque da Criança, no início do giradouro da Avenida Brasília. O primeiro Natal, como tudo aconteceu, faz parte do calendário turístico da cidade de Campina Grande. Há décadas que nós celebramos todos os anos. Portanto, você está cordialmente convidado. Agradecemos a todos que estiveram conosco. Esperamos em Deus nos reencontrarmos amanhã para a realização de mais um programa Opção para a Vida. Até lá.